Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui no Pode Ler e Escrever e hoje o nosso convidado é o João Silveira. Ele é um autor que conecta áreas que à primeira vista parecem distantes. Falaremos muito sobre isso. Ele é doutor em educação e também já foi farmacêutico, bailarino profissional. E tem uma carreira acadêmica que inclui passagens pela UFRJ, Fiocruz e Harvard também. Atualmente ele vive na França e trabalha no IFPEN, é um instituto de pesquisa focado no setor de energia. E no episódio de hoje falaremos sobre o seu livro Tudo Faz Sentido, uma obra que explora a fusão entre arte e ciência. João, seja muito bem-vindo ao Pode Ler e Escrever. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Juliano. Eu quero começar dizendo duas coisas. A Sim. primeira, que esse é um momento muito legal de fazer essa entrevista, porque o livro acabou de ser lançado e está na terceira semana, ele acabou de entrar na lista dos mais vendidos em 3 listas na Amazon. Assim, então, estou super feliz e você eu converso sobre isso. E a segunda coisa é que é um enorme prazer poder falar contigo e poder conversar sobre o livro e poder falar sobre esses assuntos, né? Literatura, arte, ciência, que são as minhas paixões. Muito obrigado por ter me convidado e é um prazer estar aqui contigo. Cara, eu fico muito feliz com isso, esse ponto que você falou, o primeiro ponto, porque a gente sabe o quanto que é custoso, quanto que é trabalhoso publicar um livro. É uma jornada de meses e anos de estudo, e quando ele é lançado, vem aquele outro desafio, que é ter o livro vendido, comercializado, porque a gente quer ser lido. E quando chega no topo de listas, e listas tão relevantes quanto a da Amazon, é uma conquista muito grande, né? Então, parabéns. Logo nos primeiros minutos, parabéns pela essa primeira conquista como autor publicado. Muito obrigado, Juliano. Eu acrescento ainda, eu sei que a gente tem podcast, tem como parceiro o Clube dos Autores, e então muitos autores nos escutam aqui. Eu confesso, eu sou um autor de quase primeira viagem, eu havia escrito antes, mas sem nenhuma pretensão de atingir o público, né, no meu primeiro livro, e nesse segundo ele já teve uma ambição de fazer com que esse assunto chegasse a mais pessoas mesmo, né, eu me esforcei bastante para isso. E provavelmente a gente vai conversar durante o papo sobre como foi esse processo de escrita, que levou muitos anos e tal. Quando eu acabei de escrever, eu pensei, bom, puxa, agora beleza, agora tá fechado, vai para a editora. Pouco eu sabia o trabalho que vem depois, né? Então, a editora mesmo teve, né, me fez esse choque de realidade, dizendo, beleza, agora tem bastante trabalho pela frente para divulgar. E eu não tinha noção de quanto isso demanda de tempo e dedicação. E quando veio esse primeiro resultado, né, de descobrir que estava nessas listas, porque eu descobri meio por acaso, assim, eu nem estava procurando. E ninguém nos avisa, né? A gente não recebe um e-mail dizendo assim, olha, o seu livro está na lista tal. Não, eu por acaso fui clicar. Eu cliquei no livro de manhã aqui na França, bem cedo. E aí apareceu assim logo embaixo do livro, ele estava em primeiro numa categoria, ele está em top 1 numa categoria. Eu cliquei e fui ver as outras, que estavam numa sétima e outra oitava, e categorias relevantes assim para o livro. Ufa, parece que esse esforço está dando algum resultado. Então é muito bom poder falar disso. Sim. E é uma espécie de prêmio para esse esforço todo que vem com a publicação e com a divulgação de um livro, né? Sim, e acaba que, além dessa conquista, né, a gente fica mais motivado e vê que está no caminho certo, passa a refletir sobre todo um processo editorial e, de repente, continua se motivando para novas escritas, né? Eu, sempre que publico um livro, já passei de escrever, né? Mas a gente, às vezes, tem que segurar um pouquinho e falar assim, agora é o momento de trabalhar esse lançamento, né? É o momento de participar de eventos, de promover nas redes sociais, que acaba que a gente tem que aprender também novos skills, né? A gente tem que aprender novas ferramentas. É um desafio grande, né? É constante, né? Cada etapa tem seu desafio, né? A gente acaba desenvolvendo muitas habilidades nesse processo. Eu confesso que logo que publiquei, eu fiz
tenho umas notas assim do que seria um segundo, um outro livro, né, dando continuidade a esse assunto, mas confesso que nesse momento não tenho nenhuma vontade de escrever, né? Eu só quero dizer, bom, tomara que leia escrito e quanto mais pessoas chegarem, mais feliz eu vou estar. Então esse é o meu foco nesse momento agora. Claro, claro. E antes da gente entrar no livro em si, né, você falou que agora uma palavra habilidades. Eu também citei. E você fala muito sobre arte e ciência, né? Se a gente for pensar somente nas duas palavras, né, a gente está falando de algo mais racional, né, algo mais absoluto, talvez, em questão de números e dados, que é a ciência, e algo que promove mais o criativo, né, algo que você pode ir muito além de regras, enfim, que é a arte. Curiosidades de grandes personalidades como Einstein, Da Vinci, que eles não eram simplesmente cientistas, outras várias coisas. Apesar de parecer óbvio, mas me despertou, falei assim, é mesmo. A gente só pensa no Einstein como um grande físico, o Da Vinci como um grande artista. Mas e o resto da vida de cada um? E eles tiveram que estudar e até ser muito bons em outras áreas, outros campos de ensino. Queria que você até começasse essa conversa nossa falando sobre isso, né? Sobre essa fusão, talvez não tão óbvia, mas tão importante para a gente. Falo sim. Uma curiosidade, assim, quando eu comecei a primeira vez que eu tive esse contato com arte e ciência conectadas foi há mais de 10 anos, né? Foi em 2012. Porque eu, na minha vida pessoal, já tinha um contato com essas duas áreas. Eu tive o contato com as ciências como farmacêutico, a formação acadêmica, e antes dessa formação acadêmica, eu já tinha uma vida no meio da dança. E acabei me tornando um bailarino profissional. E eu sempre pensei que arte e ciência eram duas coisas muito distintas e que não faziam sentido, né? Então eu escondia muito isso na minha vida pessoal. Então, quando eu estava nessa época, por exemplo, que eu estou mencionando agora, quando eu separava bem as coisas, eu era um farmacêutico, trabalhava no hospital, num serviço de toxicologia. Então, fazer algo fora disso me descredenciava como um toxicologista, sabe? Sim. Então você esconde. Do outro lado, a mesma coisa, eu estava envolvido em produções grandes, profissional, e você dizer para alguém que, olha, desculpa aí, mas domingo eu tenho um plantão para fazer, eu não posso ensaiar, seria um descrédito total. Então eu achava que as duas coisas eram, que eu era só eu era o diferentão e que ninguém estava isso. Em 2012, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu descobri que existem milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo que são assim, que pesquisam sobre isso, que trabalham com isso. E eu passei a descobrir, comecei a fazer uma pesquisa histórica e descobri esses personagens, para citar alguns personagens icônicos, né, como você falou, de Da Vinci, de Einstein, só porque a gente gosta de que eles conectam mais com as pessoas, né, mas teriam muitos outros. O que eu descobri é que os grandes pensadores de qualquer área, seja da ciência, seja das artes, seja do meio empreendedor, a grande maioria dos grandes pensadores que a gente admira e respeita no passado e no presente são pessoas transdisciplinares. São pessoas que têm muitas skills. A gente estava falando agora como escritor que a gente tem que desenvolver muitas skills. E é isso. A gente são pessoas que desenvolveram muitas skills. E eu tenho até um dado de uma pesquisa interessante para te contar, mas eu vou deixar você continuar com o assunto, que depois eu te conto mais sobre isso, como é que me surpreendeu isso de as pessoas que a gente admira mais, elas são mais abertas a múltiplas áreas, sejam elas das... Sim, e você falou nessa época que você trabalhava como farmacêutico e como dançarino também, conversar com uma pessoa, e a gente vê isso muito com músico, né? Ah, eu sou músico. Ah, e você trabalha com o quê, né? Então, tem muito... A arte, ela pode te trazer, seja um sustento ou uma satisfação profissional. Então, e realmente tem essa divisão, né? Eu trabalho até o horário comercial, depois eu me desligo do meu trabalho, e a arte, ela pode ser uma fuga para uma realidade, vamos colocar assim. Então, é algo muito presente nas nossas vidas, né? Que às vezes a gente nem percebe isso, só vai Exatamente. levando porque
é um senso comum que existe, né? Satisfação para a sociedade, quase que isso, né? É um pouco isso, Juliano, mas também tem um outro lado que a gente vive num momento histórico em que as artes, fora os ícones pop, aladas. Então, é normal que um cara que tem um talento, ou que eu nem gosto de falar a palavra talento, porque às vezes é muita técnica, mas um pintor que seja, que tenha desenvolvido sua técnica, não viva da sua pintura e tenha que fazer uma outra atividade. No meu caso, foi um pouco diferente, né? Porque eu brinco que a maior parte da minha vida eu fui farmacêutico nas horas vagas. Eu nunca fui. Eu não fui em que a dança acabou sendo, boa parte do tempo, a minha principal forma de sustento. E eu fazia, a minha conexão com a farmácia era na verdade, com as ciências, com a farmacologia, com a fisiologia, que são áreas que eu gosto muito, eram paixões, assim. Então, quando eu voltei a ser farmacêutico, era farmacêutico voluntário, não ganhava nada com isso, porque eu tinha um salário como mas foi um caso um pouco especial, porque eu trabalhava numa casa de espetáculos no Rio de Janeiro, e isso me permitia ter uma condição digna. Eu podia sobreviver e ter uma vida normal, o que não é muito comum para artistas, né? Porque artistas, em geral, dos mais diferentes campos, artistas normalmente são muito freelancers, tendo que isso tenha essa das artes não serem a prioridade. E só para colocar mais um elemento nessa nossa conversa, Juliana, muitas vezes a gente tem, independente de ser profissão ou de sobreviver ou não de uma coisa, a gente tem muitas paixões, muitos hobbies, que a gente não se dá conta o quanto eles nos influenciam para quem a gente é, as habilidades, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa interação com as pessoas. Então, até entrando um pouco nesse ponto, bom, um exemplo, a pessoa, sei lá, é um advogado, né? Então ama, faz aquilo como ofício, mas de repente ela gosta de pintar, né? Igual o exemplo que você deu. Então, o desenvolvimento na arte, por mais que não seja uma forma ali de ganhar recursos financeiros, de vender um quadro, mas dá no desenvolvimento como advogado, né? Eu tô pegando quase sem que dois dúvida. extremos, assim, né? Essa junção é importante. Eu posso te dar um caso real, e eu vou falar esse caso real, eu tenho certeza que você vai pensar num, e quem está nos ouvindo, cada um vai pensar no seu exemplo. Assim. É muito fácil a gente falar de Da Vinci, que era também engenheiro, anatomista, ou de falar de Einstein, que era um estudioso de música e adorava tocar. Mas, por exemplo, falando de um advogado, tem um grande amigo meu, um amigo de infância que se chama Henrique, ele é advogado trabalhista, reconhecido, dono de um escritório, representa sindicatos, etc. Um advogado muito bem sucedido, que é músico e que compõe e toca, e que escolheu não seguir na profissão musical. Talvez em algum momento da vida ele pudesse, não escolheu. Me parecem coisas completamente desconexas, parecem coisas completamente não ligadas às suas idades, enquanto músico, tocando da noite, interagindo com pessoas iradas, sindicalista, que precisa, defendendo sindicatos, que precisa interagir com pessoas, que precisa entender da parte que ele desenvolveu ao longo desse tempo, fora, né, a habilidade técnica ali de tocar o piano, de tocar o violão. Esse é um exemplo claro, e eu teria, sei lá, umas centenas de exemplos, e se você começar a pensar, eu sempre desafio as pessoas que eu converso, mas isso vai, se eu te fizer esse desafio, a gente vai trocar e eu vou começar a te entrevistar, Juliano, porque eu gosto que você tem o que eu chamo de um lado B, que você tem hobbies e que tem interesses que talvez as pessoas nem conheçam muito e que fazem você, Juliano, ser alguém único. Faz você que te torna um único. E isso não tenho dúvida nenhuma que é uma característica que você tem e que todos nós temos. E você citou esse exemplo e me veio logo na cabeça, até o próprio podcast aqui, o Pode Ler e Escrever, que eu criei há alguns anos, e criei ainda na pandemia, e naturalmente a gente tava num momento recluso, eu moro sozinho, em pandemia, a gente conversa com menos pessoas, a gente até que perde uma sensibilidade ali de comunicação. Aí eu pensei, poxa, eu tô avançando na minha carreira literária, eu vou criar o podcast, que é uma desculpa para eu conversar com pessoas. Então, para uma retomada, e o desenvolvimento
na comunicação, na conversa, na criatividade, no improviso também, porque é uma conversa dinâmica. Então, naturalmente, eu não pensei nada disso do que você falou, numa parte mais estudiosa desse assunto, mas acaba que foi com esse objetivo, né? Um complemento, usando uma ferramenta, uma situação atual, para complementar uma outra coisa. É o exemplo que você deu do seu amigo advogado, né? Que a música, naturalmente, ajuda, né, na profissão, na carreira dele. E você falou nessa época, né, alguns anos atrás, você passou a entender, a estudar mais sobre isso. E a partir desse despertar, como que foi dali em diante as suas ações de trabalho, de posicionamento? Mudou um pouco, mudou muito na sua cabeça a forma de pensar e agir? Uma coisa a gente está Mudou conversando aqui agora, né, provocando o assunto. Mas e Aham. no dia a dia, como que isso mudou a partir do seu despertar? Mudou completamente. Quando até o ano de 2012, que foi quando eu comecei a primeira vez a pesquisar sobre esse assunto, eu entendia que as duas paixões que eu tinha, que eu simplifico isso dizendo que a ciência e a arte, eram duas coisas completamente distintas. Eram duas coisas que não se conectavam e que não faziam sentido. E eu até mudava a minha forma de perceber e de me relacionar com o mundo, porque justamente eu pensava, pessoalmente não fazia sentido para mim. Eu pensava, puxa, mas eu adoro, na época eu sempre, antes, né, quando eu era mais novo, eu adorava ler bulas de medicamentos, ler a revista super interessante, ler tratados de medicina sobre doença. E adorava dançar, assim como Sim, adorava outras coisas, né? Como adorava jogar sim. futebol, como adorava, enfim, muitas outras atividades que eu tinha. Mas essas coisas pareciam que não tinham sentido. A partir do momento que eu entrei, que foi um pouco por acaso a porta, né, de entrada nessa pesquisa, eu passei a começar a perceber que tudo faz sentido, que é justamente o título do livro. Eu comecei a entender que, na verdade, essas duas coisas não são distintas. E que eu aprendi que arte e ciência são distintas porque é natural nos tempos que nós vivemos, né? Nós vivemos uma era pós-revolução industrial. A Sim. Revolução Industrial foi responsável por imensos avanços na nossa sociedade, mas, como todos os avanços, tem consequências, vamos dizer assim. E uma das consequências é que uma indústria, para ela funcionar, uma usina, para ela funcionar, ela precisa que cada parte da produção seja especializada. Então a gente precisa que na linha de produção cada um seja especializado para fazer uma coisa. Com isso, a formação, as escolas, tudo passou a ser especializado. A gente começou a formar pessoas cada vez mais especializadas. E isso não é ruim. Graças à especialização, a gente chegou a imensos avanços científicos e tecnológicos que a gente tem hoje. A gente tem tudo que está ao nosso redor hoje, desde a televisão que está aqui atrás, do celular, do desenvolvimento de medicamentos, enfim, tudo é uma consequência dessa super especialização, uma consequência positiva. No entanto, a gente chegou em um momento em que só a especialização ela não resolve mais todos os problemas. Okay? Os problemas são complexos. No livro eu até cito um caso bem simples, hipotético, de uma pessoa idosa indo no oftalmologista, especialista em uma doença específica no olho, e quando ele chega lá, o oftalmologista ele pode tratar isso, mas de repente ele vai se dar conta que isso eventualmente pode ser relacionado a uma diabetes, que pode estar dando um problema no olho. Então ele vai recomendar para que essa pessoa idosa volte então ver um médico, por exemplo, um geriatra para cuidar da sua diabetes. Ao tratar a diabetes, talvez ela vai ver que tem um problema alimentar relacionado à diabetes, então ela vai precisar de um nutricionista. Quando for falar com o nutricionista, vai perceber que talvez ela precise de exercícios físicos, então vai ver que tem a necessidade de um educador físico, ela vai comprar medicamentos todos os dias na farmácia, ela vai precisar interagir com o farmacêutico, porque daí ela tem outros medicamentos. Ou seja, você viu quantas especialidades a gente precisa para um único simples problema? Quer dizer que uma especialidade mais não resolve só.
Então, eu não estou dizendo que esse oftalmologista ou que esses geriatras não são importantes, eles são muito importantes. Só que a gente precisa cada vez mais de uma visão global. E nesse caso hipotético, a gente precisa de um bom clínico geral que compreenda esse ser humano como um todo. Sim. Que veja, olha, nós temos aqui diante de nós um ser humano complexo. E Sim. que para cada coisa a gente talvez precise de um especialista, mas a gente precisa de alguém que tenha essa visão transdisciplinar. E eu estou usando um exemplo hipotético do mundo da medicina, porque me convém, mas a gente pode usar isso em qualquer outro setor. Em qualquer outra área, a gente pode usar exatamente isso. Se a gente for falar de aquecimento global, se a gente for falar de guerra na Ucrânia, se a gente for falar da nossa recente conflito em Israel. Todos são problemas muito complexos que não vai ser um especialista que vai chegar lá e vai resolver. A gente vai precisar de muitas formas diferentes e muitos profissionais para pensar esse problema. É isso que eu chamo a conexão entre arte e ciência. E faz, cara, claro, total sentido a gente passando a pensar dessa forma, e foi até o finalzinho da sua fala, a gente chega à conclusão que para qualquer situação, conflito, qualquer ato, situação do dia a dia envolve, né, diversos tipos de áreas, né, sejam mais voltadas para a ciência, mais para as artes, e de repente não, né, a gente tendo essa visão mais multidisciplinar, a gente consegue resolver situações, problemas do dia a dia de uma forma muito mais assertiva, né, e até voltando um pouco, né, porque a arte ela pode nos ajudar a resolver problemas ali do nosso trabalho, do nosso cotidiano, relações pessoais, profissionais e vice-versa, né? Algo que se aprende na burocracia do trabalho pode ajudar, que a gente falou aqui no nosso caso dos livros, né? A vender Sem livros, né? Sem dúvida. Alguém que trabalha, uma pessoa que ele é um vendedor, trabalha no comercial. Isso pode ajudar muito a pessoa no trabalho de divulgação do livro dela, divulgação da arte dela. Porque ela entende de comportamento de pessoas, entende de gatilhos mentais, entende de diversos outros aspectos. Então, isso é fantástico, assim, isso é muito interessante. E aprofundando um pouco mais, João, no seu livro em si, você falou que esse momento que você começou a entender e estudar mais, a gente está falando de mais de 10 anos, né, 2012. O porquê do livro, não simplesmente o porquê, assim, a gente está falando de arte, de multidisciplinaridade, naturalmente podia cair no livro, sempre foi um caminho possível, mas por que o livro especificamente? Chegou um momento que não dava mais só estudar, tinha que escrever? Não, foi muito natural, cara. Eu só vou, antes de responder isso, eu vou te provocar, e é uma provocação para o nosso ouvinte também, que você falou multidisciplinar. Tem um capítulo no livro que trata justamente sobre isso, né? Que é o capítulo Transpondo as Barreiras Disciplinares, que trata sobre as diferenças entre multi, inter e transdisciplinar. Legal que você tem falado o trans. E eu tenho falado muito trans. E não pode ser só uma chatice assim de escolhas de palavras, mas tem um significado que é interessante. Para tentar resumir muito isso, né? E quem gostar do assunto vai no livro se aprofundar mais, mas o multi, a gente fala de uma equipe multidisciplinar, no qual cada um dos profissionais está fazendo o seu papel e eventualmente eles podem se juntam, né? Eles podem colaborar. Então, já é algo que existe muito em vários serviços. Uma equipe interdisciplinar, uma fusão, são quando as disciplinas começam a se cruzar, sabe? É quando elas começam a ter uma interação na qual você não sabe bem quem está fazendo o quê, ou quem é responsável por o quê. Eu vou evitar todos os meus exemplos médicos, porque eles são os que sempre... Os exemplos meus sempre vêm do palco ou do hospital, então eu vou tentar evitar eles para não ser repetitivo, mas uma equipe interdisciplinar ela é muito mais... A gente ainda vê quais disciplinas estão envolvidas, mas algumas coisas a gente não consegue ver. E uma equipe transdisciplinar é aquela que a gente não consegue identificar quem é do quê, sabe? Tá muito misturado, né? Aquilo tá muito misturado, assim. Então, vou te dar um exemplo banal, assim, então fora dessa área médica. Desenvolver um telefone é trabalho para uma equipe transdisciplinar. Aqui a gente tem
design, a gente tem tecnologia, a gente tem Sim. automação, a gente tem enfim, a gente tem 50 coisas, mas quais são os profissionais que fizeram esse telefone? A gente não é capaz de dizer. Isso aqui é um produto transdisciplinar, porque é um produto complexo, que tem muitas coisas, tem muitas especialidades que juntas ali, pegando um equipamento da Apple, por exemplo, tem muito design, muitas teorias de arte conectada com design, que acabam se sobrepondo muitas vezes à tecnologia, e a tecnologia corre atrás para responder a uma demanda de design. Então, isso é um exemplo bem transdisciplinar, assim, de um produto transdisciplinar, para dar um exemplo só. Respondendo a sua pergunta mais especificamente, por que o livro? Cara, foi muito fácil a primeira fase, porque eu fiz mestrado e doutorado depois de velho já. Eu já tinha, como eu te disse, minha carreira no mundo da dança, que acabou em algum tempo se misturando de novo com o mundo. Resumindo assim a minha carreira, tá? Eu dancei até os 18 anos, entrei para a faculdade de farmácia e achei que nunca mais ia dançar na vida. E já no segundo semestre da faculdade de farmácia eu voltei a dançar e descobri a dança como profissional e passei a fazer, durante o curso de farmácia, me descobri como bailarino profissional, e a minha piada, sempre eu digo, é que no final da faculdade de farmácia eu era um bailarino formado. Mas eu acabei a faculdade de farmácia e fui trabalhar como bailarino. Depois de alguns anos eu passei a trabalhar em tempo parcial também como farmacêutico, e essa mistura foi acontecendo. Eu era muito bailarino e pouco farmacêutico, foi quase se juntando, assim. Então teve alguma época que eu dividia metade do meu tempo dançando, metade do meu tempo atuando aí em diversas áreas como farmacêutico, diversos desdobramentos da carreira. Só depois disso tudo que eu decidi, cara, eu vou voltar e vou estudar. E aí eu caí nesse mestrado no FRJ e foi um pouco por acaso, assim, porque eu não imaginava que eu ia estudar arte e ciência. Eu caí num mestrado que tinha um nome muito genérico, assim, que era um mestrado em educação, gestão e difusão de ciência. Eu não achei, não sabia. Bem genérico mesmo, gestão, Eu não educação. sabia bem o que era isso, mas eu tive a sorte de conhecer, a sorte na vida, uma pessoa a quem eu dedico esse livro, que é a minha querida Denise Lanes, que é uma educadora, bioquímica e educadora, uma especialista em educação, que também é bioquímica, e que tem um laboratório de educação na UFRJ, e que eu tive a sorte de entrar para esse laboratório, e lá eu comecei a pesquisar sobre essa interação entre arte e ciência. O que isso tem a ver com o conteúdo do livro? Porque a partir daí eu comecei a escrever. Então, Legal. o resultado de todo o processo de mestrado de um livro, se chama Da Ideia ao Aplauso, está disponível também na Amazon. É um livro bem menos grande público, vamos dizer assim, mas é um livro para quem se interessa em fazer projetos que conectem arte e ciência, porque ele é uma espécie de diário de um projeto de arte e ciência. Assim, eu fiz o passo a passo desse projeto que foi meu projeto de mestrado. Então o livro saiu naturalmente, esse primeiro livro. Na sequência, quando eu fui fazer o doutorado, que foi metade na UFRJ e com um pedaço dele, uma metade nos Estados Unidos. No Brasil a gente chama isso de doutorado sanduíche, né? Eu fui fazer o sanduíche em Harvard. A conclusão do doutorado é uma tese, e você tem que escrever muito. Então, a minha tese tinha 300 e poucas páginas, sabe? Então, o livro saiu daí, dessas 300 e poucas páginas acadêmicas, que eu achei no momento, tá vencido, tudo mais. Depois eu fiz um pós-doc na Fiocruz, ainda quando eu estava no Brasil. E agora, há 5 anos, quando eu vim embora para a França, eu resolvi mexer nesse material de novo. Eu disse, cara, acho que talvez tenha alguma coisa que preste nesse doutorado. E foi daí que saiu o livro, porque aí eu resolvi. O tudo faz sentido, conectando os pontos entre arte, ciência e inovação, que é esse livro aqui. Sim, que legal. Esse livro saiu dessa tese de doutorado, que foi reescrita muitas vezes. Então, muitos dos resultados dessa pesquisa, da pesquisa que eu fiz, das análises que eu fiz, a gente chama isso na ciência o estado da arte, né? Quando a gente vai falar sobre um campo
que é uma boa parte da introdução do livro, uma boa parte do aspecto histórico dessa relação em arte e ciência saiu na tese. O que eu fiz nos últimos 2 anos, bastante lentamente, assim, cada momento eu pegava um pedaço do livro, é reescrever isso numa linguagem que qualquer pessoa de fora da academia pudesse entender e, sobretudo, se interessar, que pudesse conectar com as pessoas. Então foram muitas etapas até chegar a esse produto final, assim, mas ele acabou sendo natural, na verdade. Que legal. Acaba que você tem que deixar o livro um pouco mais palatável, né, para o público, porque a partir de um trabalho acadêmico, ele é muito denso tecnicamente, né? E de repente cada livro fecha um ciclo, né? Não sei se você Exatamente. pensou isso, né? Às vezes o livro agora, não é que você enterrou, mas você colocou num pacotinho ali, pô, fiquei super satisfeito ali, tanto com o mestrado, o doutorado, o pós-doc, e que legal, né? Uma celebração acadêmica, técnica, ele com o livro, né? É exatamente isso, cara. E Juliano, tu acabou de tocar num ponto interessante que eu acho que a gente consegue fechar bem um ciclo quando a gente não tá mais dentro dele. E é muito legal isso, assim, porque quando eu pesquisei sobre essa conexão entre arte e ciência, bom, o livro tem, para ser bem preciso, o livro tem 125 páginas. A minha tese tinha 300 e não sei quantas páginas, e ainda páginas acadêmicas são mais páginas que isso. Só para você ter uma ideia quanto isso se transformou, que eu espero que não seja apenas palatável, mas seja interessante para as pessoas lerem, né? Então, quando eu fiz esse processo, agora, nesses anos recentes, era um momento em que eu não estava mais profundamente conectado com essa pesquisa. Eu não sou um pesquisador de arte e ciência hoje em dia. Aqui na França eu desenvolvo um trabalho, eu sou em português, acho que a melhor tradução para isso é design instrucional, quer dizer, eu faço cursos no setor de ciências e engenharias e energias, e eu misturo arte e ciência o tempo inteiro, então isso faz parte do meu discurso, mas eu não sou mais um pesquisador dessa área, então faz todo sentido o que você acabou de falar, porque eu consegui fechar esse ciclo com o distanciamento de quem não está mais dentro dele. Então, inclusive, muitas vezes eu sou crítico, assim, eu brinco que o livro que a tese tinha 300 e poucas páginas, que quando eu escrevi a primeira versão do livro ele tinha 180, agora na versão de final tinha 125, eu disse, bom, se eu fizer daqui a um ano ele vai ter 100 páginas e daqui a 5 anos vai ser um post no Instagram e fechou. Porque cada vez eu vou dizendo que isso não... A gente vai se desprendendo com o assunto, né? Sim, sim. Cara, que legal, que legal. Muito, muito interessante, João, saber dessa história. E antes da gente finalizar, você tem algum mais plano? A gente falou no comecinho, né? A questão de aproveitar esse momento do lançamento, mas já está flertando com alguma outra escrita, num futuro, algum outro livro? Então, eu vou te contar um pouco do que tem nesse livro, o que seria uma próxima escrita, tá? Esse livro, eu falo muito sobre a história dessa conexão entre arte e ciência. Eu falo sobre os diferentes nomes que a gente dá para isso. Em toda essa nossa conversa eu nem mencionei, mas eu chamo isso de arte e ciência. Muitos chamam de ciência e arte, outros chamam de ciar. Eu escrevi uma vez um artigo sobre isso, tem mais de 50 sinônimos para essa área. É como se fosse, por exemplo, pensar, sei lá, quando se fala em bioquímica. Bioquímica é a junção de biologia com química, é uma área que está bem estabelecida. Mas há 50 anos atrás, quando essas áreas estavam se juntando, elas tinham muitos nomes. Arte e ciência é mais ou menos isso, é um campo em fusão que hoje ele está muito distinto. Eu falo sobre essa necessidade de quebrar as barreiras entre disciplinas e falo muito sobre a educação. Eu dou exemplos sobre projetos que conectam arte e ciência nos dias de hoje. Enfim, o livro é um excelente começo para quem está interessado em cair nessa ficha, assim, no sentido, cara, mas será que faz sentido mesmo essa história de eu gostar de pintar e ser uma psicóloga? Será que faz sentido o fato de eu adorar a tecnologia, desmontar coisas e eu sou, sei lá, sou engenheiro, seria a próxima, se eu sou advogado? Enfim, é um despertar para isso. Uma próxima escrita, se eu vier a escrever, e é isso que eu
as anotações que eu fiz quando estava fazendo conversando sobre o marketing desse livro, é que o próximo livro provavelmente vai ser um guia mais prático, a partir dos meus exemplos de como eu descobri isso, de como colocar isso em prática e como fazer que hard e soft skills se conectem para te fazer um profissional melhor e como assumir isso inteiramente na sua vida sem esse medo que eu tive muito tempo atrás de falar sobre isso. Que legal, bem interessante, que super complementar, né, do livro ao outro. E João, vim encerrando a nossa conversa aqui, como que as pessoas te encontram para conhecer mais do seu trabalho, da divulgação do livro e comprar também, né? Como que as pessoas podem comprar? Legal. Você falou que você está na França, mas seu público está aqui, né? O livro está em português. Não, é isso. Como eu escrevi, ainda é muito engraçado, porque eu vivo, trabalho, moro, minha vida social é toda na França, daí meus amigos daqui fazem a piada dizendo, poxa, eu tô vendo que teu livro tá bombando lá no Brasil, tomara que tu não esteja escrevendo bobagem, porque a gente não consegue ler ele em português. Mas o projeto tá aqui, eu faço em inglês com certeza, ele vai ser publicado, tem uma editora interessada pra gente fazer em português, provavelmente em francês, muito em breve, mas, como você acabou de falar, nosso ponto focal total é no Brasil, nesse ano de 2024, então as pessoas podem encontrar muito facilmente, oficial, tudo faz sentido, no Instagram. A Então gente tá aqui na tela, né? Tá debaixo do seu até nome, o tá final do certinho. ano, até o final desse ano, no mínimo, a gente tem muito conteúdo lá programado. A gente está Legal. com uma agência me ajudando a fazer isso e fazendo um material muito legal. Denis é o nosso designer responsável que está ajudando a fazer isso com muito empenho. É bem fácil, meu nome é João Silveira. Se você colocar João Silveira no Google, vai aparecer o meu site, é João Silveira, e tem lá o link para o livro, conhece um pouco da minha biografia. Se conseguir fuçar bem, vai conseguir ver todos os meus projetos de dança do passado, que eu já escrevi além do livro, e obviamente o link para comprar o livro na Amazon. Como a gente falou lá no começo, ele está em top 10 em 3 categorias. Graças aos teus ouvintes, eu tenho certeza que ele vai continuar nessa, pelo menos aí, pelos próximos meses, nessa sendo consumido, e é muito legal, né, cara, quando a gente começa a ver as pessoas colocarem as avaliações, né? As avaliações lá na Amazon, é bem satisfatório. É uma satisfação muito bacana para depois desse suor que é publicar e divulgar o livro. Perfeito. Bom, João, espero que você tenha gostado do episódio. Eu gostei bastante de conversar com você, entender a sua história, conhecer mais sobre toda essa temática. A gente falou muito de arte e ciência, mas expandimos bastante conceitos, né? Então, muito obrigado. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Juliano, e mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, mas sobretudo, parabéns, né, cara, por ter um espaço dedicado, assim, aos autores, a poder falar sobre uma coisa que é fundamental, assim, eu trato muito no livro sobre educação transdisciplinar, e é nesse processo de educação que acontece não só na primeira infância, mas acontece ao longo de toda a vida, é algo fundamental, né, cara? Ainda ler, a gente não se dá conta a tecnologia que foi. O livro foi um avanço tecnológico que perdura até os dias de hoje. E a gente tem esse avanço tecnológico na mão, assim, né, cara? A gente tem um livro, a cada vez que a gente abre um livro, a gente pode descobrir um mundo ali, né? Fora toda a etapa, todo o processo cognitivo que acontece enquanto a gente está fazendo a leitura, e você tem um podcast dedicado a isso, né? Dedicado às pessoas lerem. Então, cara, aqui na França a gente ainda vê muito mais pessoas lendo do que a gente tem o hábito de ver no Brasil aqui. Embora cada vez mais a gente também veja as pessoas com celular na mão, no transporte em comum, no metrô, numa praça e tal, a gente ainda vê muitas pessoas com livro na mão o tempo inteiro. Assim, em qualquer lugar a gente vê
muitos livros. E um projeto como o teu, um podcast como o teu, que é muito mais que um projeto, é uma realização, é uma excelente iniciativa para cada vez mais a gente ter livros na mão e que a gente possa lê-los e aprender com eles. Sim. Então, além Obrigado. de muito obrigado, eu te dou parabéns. Muito obrigado, João. Bom, não tinha como a gente encerrar de uma forma melhor, né? Fico muito agradecido, muito feliz e continue tendo sucesso, João, não só no lançamento, mas enquanto o livro estiver publicado. Um grande abraço, até mais. Valeu, cara, obrigado.